10h21, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e já vamos acionar a repórter Maju Arruda Leite, que está acompanhando o prefeito da capital paulista nos dias após essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Há muita reclamação em relação aos estados dos cemitérios aqui de São Paulo, que está com mato alto, sem segurança, muitos roubos, e que depois da privatização, da concessão à iniciativa privada, piorou. E também há uma outra reclamação em relação aos valores, que está muito caro para você manter ou para você enterrar alguém num cemitério. Pois bem, em uma ação do PCdoB, que pedia a volta da administração ao poder público diretamente, o ministro Flávio Dino do Supremo disse o seguinte: os preços têm que ser os mesmos, corrigidos só pela inflação do que eram quando rolou a concessão. Maju, quais são as repercussões dessa decisão? Bom dia para você. Tudo bom, Lupato? Bom dia a você, ao Sabino, bom dia ao ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Para a gente abordar sobre essa determinação do Supremo, do ministro Flávio Dino, é importante a gente trazer o contexto da situação do serviço funerário aqui na cidade de São Paulo. Os 22 cemitérios aqui da capital passaram a ser da iniciativa privada a 4 consórcios em março de 2023. Esses consórcios, eles ganharam as licitações para uma série de serviços em relação aos cemitérios. Então, para operar, para manter, para explorar, para revitalizar e também expandir os 22 cemitérios, além do crematório público da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. E desde então, há muitas reclamações que vão desde preços muito mais caros do que os cobrados anteriormente, e também cobranças indevidas por parte das concessionárias. Um exemplo que a gente tem é a taxa de manutenção do terreno, que passou a ser cobrada pelas concessionárias, mas é algo que estava previsto em contrato, mas é um valor que pegou as pessoas que usam ali, que alugam o jazigo, desprevenidas. Então, é um valor que é pago anualmente, calculado em relação ao tamanho do jazigo, e ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes relataram valores que passam dos R$1.000. Inclusive, esse assunto, os valores cobrados e o serviço dos cemitérios de São Paulo já foi assunto na Câmara Municipal de São Paulo. Uma comissão constituiu uma sessão para ouvir os representantes das concessionárias e também o presidente da SP Regula, que é o serviço, a instituição ali da prefeitura que é responsável por fiscalizar os contratos públicos feitos aí nas concessões. E o presidente da SP Regula, na Câmara Municipal, até admitiu que a manutenção e a zeladoria dos cemitérios deixam a desejar, e isso refletiu, por exemplo, em 141 autos de infração, multas, e 22 desses autos de infração já se transformaram em multas. Então, esse foi um posicionamento do presidente da SP Regula da Prefeitura de São Paulo. Ele também cita as principais irregularidades nos cemitérios por meio dessas concessões, como, por exemplo, calçamento falho, banheiro praticamente quebrado, problemas em toda uma zeladoria como um todo. Esse assunto também já foi tema do Tribunal de Contas do município e do Ministério Público. E o que, de fato, pede a ação do PCdoB, porque essa decisão do ministro Flávio Dino se deu a partir de uma ação que foi movida pelo PCdoB no Supremo Tribunal Federal. Então, o partido ele argumenta que essa privatização tem levado à exploração comercial desenfreada e pede para que o serviço funerário da cidade de São Paulo volte a ser um serviço público. O ministro Flávio Dino, ele aceitou em parte os pedidos feitos pelo PCdoB e determinou que os valores cobrados pelos cemitérios sejam atualizados apenas para corrigir a inflação, usando o IPCA. E ele também disse ali na decisão que essa constitucionalidade da privatização será algo discutido no plenário do Supremo. Isso deve acontecer na primeira quinzena do mês de dezembro. Então, um assunto que será discutido com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual o posicionamento da Prefeitura de São Paulo? A Prefeitura entende que essa medida
Em nota, ela enviou aqui à Rádio Bandeirantes afirmando que essa medida é um retrocesso às ações adotadas pela administração para atender os mais pobres. Inclusive, essa nota diz que essa decisão do STF, por exemplo, vai eliminar o desconto de 25% do funeral social que é garantido por essa nova modelagem a partir desse contrato de concessão. Eu também conversei com o prefeito de São Paulo em relação a esse assunto. Ele disse que com certeza vão recorrer dessa medida e ele lamentou o uso político pelo PCdoB, que foi o partido que entrou nessa ação no Supremo Tribunal Federal, que esse partido tenta provocar um retrocesso na concessão dos serviços funerários que beneficia diretamente a população, especialmente as famílias mais vulneráveis, foi o que me disse então o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Mas agora o prefeito está nesse momento no centro de São Paulo, porque está acontecendo um evento em comemoração à Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento público que atende as mulheres vítimas de violência. Inclusive, esse equipamento está ganhando hoje um novo serviço, que é um Instituto Médico Legal. Então, agora as mulheres que sofrem violência não precisam seguir em direção ao ML para poder ali fazer o exame de lesão corporal. Esse exame pode ser feito aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente também vai questionar o prefeito de São Paulo em relação a esse tema. Fato é que agora a prefeitura estuda como vai recorrer dessa medida, mas já é um fato que a prefeitura vai recorrer, então, dessa decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Obrigado, Maju. O fato é que a prefeitura não fiscalizou como deveria, né? E a situação chegou a esse ponto. Agora a prefeitura pode recorrer, mas a possibilidade de derrota aí, com base nos argumentos do ministro Flávio Dino, é grande, é grande. O que se pode é chegar a um meio termo para que não haja esse ato grave de suspensão dos contratos, porque isso significaria insegurança jurídica, mas também que não prejudique a população de São Paulo que está botando a mão no bolso para poder enterrar seus entes queridos. Pense bem, você classe média, eu não estou nem falando das pessoas menos favorecidas, classe média, dá para meter a mão no bolso e gastar 5, 8, 10, 15 mil reais de uma hora para outra no supetão de um ente querido? E num momento tão delicado, né? Pois é, dá. Tá pesando para todo mundo, não é só para aqueles menos favorecidos, não. Pois é, e olha, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Sabino, tá afiado nas declarações, porque na semana passada nós trouxemos o assunto aqui, que foi o seguinte: uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que acatou a argumentação do Ministério Público apontando a falta de participação popular durante a tramitação do projeto chamado de Reencontro, que tem a Vila Reencontro e o Auxílio Reencontro, o principal programa para moradia e habitação da Prefeitura da atual gestão aqui na capital paulista. Pois bem, o prefeito criticou essa decisão ao longo do fim de semana, disse que a Prefeitura não discutiu o tema, isso é o argumento do Ministério Público, dizia que não houve um diálogo da Prefeitura com os conselhos de segurança alimentar, nutricional, de assistência social, de política municipal, e que esse texto acabou sendo aprovado em uma manobra ali da Câmara Municipal para fazer passar, entre aspas, essa proposta. O prefeito negou, disse que houve participação popular na tramitação e que o judiciário precisa respeitar o eleito. Vamos ouvir. Não existe falta de participação popular. No meu caso, eu tive quase 3,5 milhões de votos. Os vereadores são eleitos, né? Então, acho que o que falta participação popular são pessoas que monocraticamente param projetos, param leis e desconsideram a verdadeira participação popular. Então, acho que se fosse assim, a gente teria que fazer audiência pública para decisão de juiz. Mas tudo bem, isso aí não tem problema, só que a gente precisa ter isso. Vocês da imprensa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a população, o eleito precisa ser respeitado. O eleito é o povo que vai lá na urna e delega a ele a sua representatividade. As vilas Reencontro, que oferecem moradia provisória para as famílias em situação de rua até que consigam pagar um aluguel. Isso deve acontecer em até 1 ano e meio. São 10 unidades espalhadas pela cidade de São Paulo e o Auxílio Reencontro é pago para famílias que aceitarem acolher pessoas em situação de rua.
O Executivo Municipal já recorreu dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, está aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal e pela decisão do TJ, a Prefeitura tem até dezembro de 2025 para refazer todo o programa, repensar como ele funciona. Por isso, a Prefeitura já encaminhou um projeto de lei para reestruturação do projeto Reencontro para a Câmara Municipal. A Câmara aprovou em primeiro turno esse texto e agora estão sendo realizadas as audiências públicas da proposta, que deve ser votada em segundo e definitivo turno até o dia 10 de dezembro, ou seja, até o fim desse ano nós deveremos ter uma reestruturação do Auxílio Reencontro, da Vila Reencontro, para que o programa continue em 2025 normalmente. Mas, Sabino, como a gente falava sobre o assunto na semana passada, o prefeito decidiu falar sobre essa decisão do TJ. E a minha posição aí é exatamente contrária do que a da situação do Serviço Funerário Municipal. Vila Reencontro é um ótimo serviço prestado pela Prefeitura, atende as pessoas carentes, as pessoas que são moradores em situação de rua, tem sido um avanço, é baseado em experiências internacionais bem-sucedidas como Housing First, da Finlândia, a gente já disse sobre isso aqui, e não há motivo nenhum para que o Poder Judiciário se intrometa num projeto que vem dando certo e vem beneficiando as famílias carentes. Não há motivo. Nesse aspecto aí, eu dou razão para o prefeito. É aquilo que a gente fala, sem compromisso com a crítica ou com elogio. Criticamos o Serviço Funerário Municipal, mas estamos defendendo a Prefeitura no que diz respeito ao projeto Vila Reencontro.